Olá, oitavo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então, baseado nos textos, né, que vocês leram aí sobre os ecossistemas brasileiros, os biomas brasileiros, eu passei essas 6 questões para você, a partir do texto, né, lendo o texto, entendendo o texto, você poder responder. Então, vamos lá. A primeira questão é legal que não é uma pergunta direta, é uma pergunta que você tem que ler, interpretar o que está perguntando e pensar a respeito, né? E isso está lá no texto que você tem que fazer a associação. Então, a primeira pergunta começa com uma explicação, né? Os cientistas sabem há tempos que o solo amazônico ele é pobre. Porém, na floresta amazônica, como em outros locais, os vegetais eles obtêm nutrientes por meio das suas raízes. Se o solo amazônico é pobre, de onde vêm esses nutrientes? E por que o desmatamento da região pode, em pouco tempo, transformar o local desmatado em deserto? Explique por quê. Então, basicamente, assim, a gente sabe que o solo amazônico ele é pobre, mas é uma floresta cheia de árvores, animais, seres vivos vivendo ali. Então, o resto desses animais que morreram e de plantas, né, que vão se decompondo no solo, vai fornecer esse, esses nutrientes. Então, o nutriente ele vem das folhas que caem das árvores e de todos os seres vivos que vivem ali, outros animais, tudo que acabam morrendo e acaba sofrendo decomposição. Então, isso vai fornecer os nutrientes para todas as plantas. Então, aí vem a segunda pergunta. E por que o desmatamento da região pode, em pouco tempo, transformar o local desmatado em deserto? Aí, baseado no que eu respondi antes, né? O desmatamento ele impede que os restos de seres vivos caiam no solo e não havendo então essa decomposição desses materiais, vai faltar nutrientes para os vegetais. Então, rapidamente, o solo ele vai ser lavado pela chuva e vai perder a sua fertilidade, ligada ao, a esses nutrientes que tem nas plantas, que a gente é como se fosse um adubo, é o que a gente chama de humus, certo? Então, isso uma questão. É isso que é o objetivo dessa primeira pergunta, é bem aquilo, né? Você lê um jornal, você lê uma revista sobre um assunto, e depois, quando esse assunto é tratado, você tem argumento para falar sobre ele. Então, você tem conhecimento sobre determinado assunto para fazer isso, certo? A segunda pergunta. Na mata dos cocais, existem variedades de palmeiras, tipo o babaçu, a carnaúba e o buriti. Lembre-se do tipo de fruto que dão as palmeiras e proponha uma explicação para o nome mata dos cocais. Bom, basicamente, né, a relação de mata dos cocais é com os cocos, que são frutos das palmeiras. Só que não só aquele coco grande, né, que a gente conhece, que tem água de coco, aquele coco verde. Tem também os coquinhos, né? O açaí é tipo de é uma palmeira, né, do açaí, e ele não é tão grande como o coco que a gente conhece, né? Mas existem vários tipos de cocos, né, que são sementes que dão nos diferentes tipos de palmeira, mas basicamente a mata dos cocais está relacionado ao coco, né, que é o que a palmeira, o coqueiro, tem. Então, por isso que se chama mata dos cocais. A terceira pergunta. É possível explorar as florestas sem destruí-las? Outra coisa. Conservar as florestas é se opor ao progresso? Explique. Então, é, existe uma necessidade de exploração de um ambiente. Só que essa exploração ela tem que ser controlada, tá? E o ambiente possa então se recompor. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, conservar a floresta não é opor ao progresso, e sim é uma tentativa de haver uma sustentabilidade nessa extração, né, de qualquer tipo de material que venha da floresta, seja a madeira, seja
as folhas, seja os frutos, seja até as flores ou o que for, tá? Então, isso está ligado muito ao desenvolvimento sustentável, onde você utiliza uma região, mas de uma maneira onde ela consiga se recompor e possa dar continuidade a essa atividade. Então, não é uma questão de ser contra a atividade, é uma questão de que a atividade tem que ser sustentável. Se ela for insustentável, essa floresta pode acabar e aí vai ter que ir para outro lugar. Aí entra essa questão da desertificação, né? Ou virar um deserto, regiões que são derrubadas porque o solo é fraco e por aí vai. Deu para entender? Então é isso. O objetivo é vocês refletirem sobre isso. A quarta questão. Para fazer um novo loteamento de casas, uma área de um manguezal teve todas as suas árvores derrubadas e a região de lama foi aterrada. Quer dizer, colocou terra por cima, porque essa região de lama é muito mole, então tem que aterrar para poder virar um local habitável. Um exemplo disso, para quem já ouviu falar o aterro do Flamengo, é uma região no Rio de Janeiro que era um mangue e cobriram de terra lá, então foi aterrada, por isso que chama aterro do Flamengo. Então, eles expandiram aquela área para poder construir prédios. Né? Uma questão, como sempre, ligada à questão econômica. Então, fazendo isso no manguezal, nos anos seguintes, a população de pescadores daquela região não conseguiu pescar o suficiente, nem para comer. Então, a atividade pede para você sugerir uma explicação para isso. Então, lá no texto, a gente viu, né? Desculpa, que o manguezal ele é um local onde muitas formas de vida, como peixes e camarões, eles iniciam a sua vida. Daí costuma-se comparar o manguezal com o berçário da vida marinha, porque é onde vários e vários seres vivos se reproduzem. Então, nesse caso que está exposto aí, o desaparecimento do manguezal, o fato dos pescadores não estarem mais conseguindo pescar, esse desaparecimento do manguezal, essa exploração desse manguezal aí virando um aterro, ele impediu que muitas espécies se reproduzissem. Isso explica por que a pesca não foi bem sucedida nos anos seguintes. Então, afetou no ciclo de vida de vários seres da vida marinha ligada aos peixes. Então, como você acabou com essa vida marinha, você acabou prejudicando no futuro a quantidade de peixe a serem pescados. Novamente volta a questão de sustentabilidade. Você tem que fazer uma pesca de tal forma que você consiga preservar a vida para que no futuro você possa continuar pescando e pegando os peixes. Se você faz uma pesca chamada predatória, não, essa pesca predatória não tem essa preocupação e isso vai interferir no futuro porque não fecha o ciclo de vida do peixe, então não tem novos peixes. Até como alguns casos de alguns lugares, em função da pesca predatória, alguns peixes não conseguem mais ser encontrados em grandes tamanhos, porque eles foram sendo pescados e aí dificulta o crescimento do peixe. Ele não consegue chegar ao tamanho que tinha, como era 20, 30, 40 anos atrás. Então eles estão cada vez menores, porque não dá tempo do peixe crescer. Certo? A quinta questão. Com a destruição da Mata Atlântica, você acha que os manguezais são prejudicados? Então ele pede para você explicar isso. Então, é claro, né? A destruição da mata, ela faz muita terra escorrer para o leito dos rios, indo, por exemplo, para os manguezais, que vai prejudicá-los também. Isso quando também o rio não fica mais baixo e aí a água acaba invadindo as laterais. Né? Então, essa destruição da Mata Atlântica, né, vai haver vai acabar afetando o mangue, né? Dessa forma, aumentando a quantidade de solo que ficava, né, a mata lá, tanto é que chama mata, tem um tipo de mata em volta dos rios, na beira dos rios, que se chama mata ciliar. E ela tem esse nome porque essa mata ela tem a função dos cílios, como nós temos nos olhos, para proteger os cílios de entrar qualquer coisa no olho, né? Coisa errada, um cisco, o que for.
Então, essa mata atlântica, essa mata ciliar que tem nos rios, ela protege essa terra de descer. Quando você derruba essa mata ciliar ou a mata que está em volta, facilita a chegada desse solo dentro do rio, que acaba levando para os manguezais e aí acaba prejudicando eles. Tá? E por último é o 6. Qual é o domínio ou bioma característica da região em que você mora? E quais são suas características? Então, gente, aí é só você verificar lá quais você estudou. Né? Vocês pesquisaram isso? Porque isso daí é uma questão de pesquisa. Né? Mas, basicamente, do que eu vivenciei, né, aqui nessa região de Ribeirão Preto, tem vegetações muito ligadas à floresta, à Mata Atlântica, tá? Com pequenos focos aqui que ainda existem, o resto foi tudo derrubado para o desenvolvimento da cidade. O bosque municipal, ela é um tipo de resquício de Mata Atlântica, apesar de que ele foi mexido, né? Ele era muito maior, o bosque municipal era muito maior, ele foi sendo reduzido até o tamanho de hoje. Tem também algumas 2 ou 3 reservas, que tem a Mata de Santa Teresa, que é a mais famosa, né? Talvez você já tenha ouvido falar, também tem essa característica da Mata Atlântica. E alguns lugares tem também alguns detalhes de cerrado, tá? Então, basicamente, Ribeirão estaria mais ligado à Mata Atlântica e o cerrado, certo? Então é isso, gente. Essas foram as 6 questões que eu resolvi basicamente lendo o texto novamente, né, refletindo sobre ele para poder responder. Tá bom? Até a semana que vem. Aí tem aula. Tem a leitura, a gente vai fazer a leitura do texto que eu vou passar para vocês. Tá bom? Um abraço.